Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de um dos meus filmes favoritos, de uma das minhas franquias favoritas. Nós vamos falar de Exterminador do Futuro 2, que pra mim, pelo menos, eu imagino que pra 99,% do planeta é o melhor filme disparado da saga do Exterminador do Futuro. Porque infelizmente as sequências que fizeram após esse filme foram só de mal a pior. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre duas cenas deletadas do filme e o impacto que elas causariam se tivessem realmente ido para a versão final do filme. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos até a 22, e aqui neste canal nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. Se você tiver ideia de algum filme ou série e acha interessante a gente conversar sobre isso aqui no canal, deixe nos comentários a sua indicação. Obrigado! Pessoal, antes da gente continuar com o conteúdo, eu vou pedir encarecidamente para vocês não se esquecerem de deixar o like no vídeo e também se inscrevam no canal. Muitas vezes eu esqueço de pedir isso no vídeo porque eu dou mais prioridade realmente para o conteúdo que eu tô falando, só que eu tô vendo que tem muita gente assistindo os vídeos e pouca gente dando like, pouca gente se inscrevendo no canal, e para eu conseguir trazer conteúdos com mais frequência, manter aqui a rotina do canal, eu preciso da ajuda de vocês. Como eu falei para vocês, nós vamos conversar sobre duas cenas deletadas do filme. Uma delas daria uma grande explicação para várias coisas que aconteceram, e a outra seria um encerramento alternativo do filme, que nós vamos falar mais pro final do vídeo. Exterminador do Futuro 2 praticamente se tornou o melhor filme da franquia do Exterminador do Futuro, e um ponto que ressalta isso é a maneira como o Exterminador da série 800, modelo T-101, trata o John no segundo filme. A imagem de amizade, de família, figura paterna que ele cria para poder proteger o John é algo que mexeu muito com todo mundo que assistiu esse filme. E vocês até podem pensar que faz um pouco de sentido o Exterminador ser daquele jeito, porque foi o John que reprogramou ele 35 anos no futuro para proteger sua versão mais nova. Então, por conta disso, o Exterminador, sabendo que é uma criança, ele tem uma maneira diferente de agir. Eu digo diferente de agir porque, olhando o primeiro filme, o modelo da série 800, T-101, não parece que ele tá lá para aprender alguma coisa, para interagir melhor com os humanos. A gente vê que o filme inteiro ele realmente age como uma máquina. E no terceiro filme, que é Exterminador do Futuro, Rebelião das Máquinas, o modelo da série 800, T-101, ele é bem escroto com o John o filme todo. Em alguns momentos ele até é um pouco tranquilo para conversar, mas na maioria das vezes ele não trata o John da mesma forma como ele tratou no segundo filme. E você até pode pensar que, porque passaram 10 anos na história, o John já tá mais velho, não tem necessidade de ele agir daquele jeito. Só que não faz sentido, porque quem reprogramou esse modelo foi a Catherine Bruscan, no caso, que é a esposa do John no futuro. E certamente ela reprogramaria para proteger o John, para não deixar que nada aconteça com ele. Então agora nós vamos falar sobre a cena que muda completamente o segundo filme do Exterminador do Futuro. Nessa cena a gente vê que quando a Sarah, o John e o modelo T-101 estão meio que cuidando dos ferimentos que eles tiveram, o John acaba perguntando para ele se ele teria como aprender costumes humanos, se ele poderia aprender um pouco mais de como é se relacionar, de como é conviver com os humanos, para ele não parecer essa topeira de máquina o tempo todo. E aí vem a ceninha deletada, que é ele explicando que a CPU que a Skynet instalou na cabeça dele permite ele aprender costumes humanos, entre várias outras coisas, para se infiltrar de forma melhor. Só que isso parece que tem um bloqueio no chip dele e ele não pode aprender nada novo do que a Skynet já ensinou para ele quando ele sai em missão, justamente para ele não poder ficar decidindo se a missão é certa ou não é, ficar pensando muito no que ele tem que fazer. E a gente viu então que a Sarah remove por alguns segundos essa CPU, meio que reiniciando e quebrando esse protocolo da Skynet, e depois ela quase quebra o chip lá, mas o John acaba falando para ela não fazer isso porque eles precisam do modelo 101 ao lado deles. E depois nós vemos o John recolocando o chip dentro dele, e depois disso a gente começa a ver que o comportamento dele no filme se torna um pouco mais humano, porque no começo do filme ele se questionava muito sobre por que ele não pode matar, ele era mais violento, e depois dessa cena deletada, a gente acaba vendo que ele se tornou muito mais próximo do John, parece até realmente como se fosse um pai verdadeiro para o John. E o final do filme, ele pedindo desculpas para o John
porque ele tinha que fazer isso, isso mostra realmente como ele aprendeu, como ele mudou. Porque eu, pelo menos, não consigo imaginar o modelo da série 800 T-101 do terceiro filme agindo dessa forma. Então o grande ponto que faz o segundo filme ser tão maravilhoso é o relacionamento desses dois personagens. E a gente vê que não é simplesmente ele é diferente porque quiseram assim. Porque eu não sei vocês, mas quando eu era criança e assisti os 3 filmes, eu não entendia qual é que o modelo da série 800 T-101 do segundo filme conseguia ser esse diferente, conseguia ser mais humano do que os outros dois Exterminadores. Obviamente, o primeiro filme, o Exterminador era do mal, ele queria matar, então tudo bem. Mas no terceiro filme não faz sentido ele ser aquele escroto pra caramba. Só que agora, após sabermos que existe essa cena complementar do filme, que mostra o John e a Sarah quebrando esse bloqueio da Skynet, possibilitando o modelo T-101 a aprender costumes humanos para se tornar mais humano, aprender mais como interage com eles com afeição e compaixão, isso realmente muda muito o contexto do filme inteiro. E é muito triste pensar que no terceiro filme, que é a Rebelião das Máquinas, ele não tem a ideia de fazer isso, né? Ele não oferece a opção de tipo, olha só, deixa eu tirar sua CPU por uns 10 segundos e colocar de volta para você aprender costumes humanos também. Meio que o terceiro filme, eles ignoram completamente esse detalhe. E tudo bem, a gente sabe que o terceiro filme, comparado com os 2 primeiros, é extremamente ruim, extremamente inferior. Ele só não consegue ser pior do que Exterminador do Futuro 6, se eu não me engano, que é o Destino Sombrio. Assim, na verdade ele compete muito com Gênesis, né? Porque o começo de Gênesis, pelo menos eu acho que os 15 minutos iniciais, até o momento em que o Kyle tá entrando na máquina para poder voltar no tempo, cara, era aquilo que a gente queria ter visto em Exterminador do Futuro 4, que é a salvação. Que é um filme que muita gente critica, eu acho que seria sim necessário ter um filme do futuro, só que aquele filme peca, porque ele não avança em quase nada na história principal. Tipo, em um momento eles falam que eles podem destruir Skynet para sempre, e depois eles falam que a luta contra as máquinas foi só o começo, não acabou. E não tem um momento em que o John manda o Kyle de volta no tempo, e naquele futuro, que já era pra ser bem avançado, nem tem arma laser, cara. São balas normais. Ou seja, o filme tinha tudo pra ser maravilhoso, acabou não sendo. Mas ele pelo menos não é tão ruim quanto a metade pro final do Gênesis inteiro, porque o que fizeram com o John Connor naquele filme pra mim é imperdoável, e o que fizeram com o John Connor no Destino Sombrio é pior ainda. Vamos falar da segunda cena que faz a diferença no segundo filme. Como eu estava dizendo, o Exterminador do Futuro é uma franquia de muito sucesso, ou pelo menos já foi de muito sucesso. Tivemos um primeiro filme que foi muito bom, tivemos um segundo filme que foi uma obra-prima, e depois o terceiro, quarto, quinto e sexto que a gente tenta esquecer o que aconteceu. Mas e se eu falar para vocês que na versão de Blu-ray, que é praticamente a versão do diretor, aquele que queria que tivesse ido pro cinema, que na internet vocês podem achar como Skynet Version, existe uma cena final alternativa mostrando que a Sarah e o John conseguiram impedir a criação da Skynet. E aí mostra lá o futuro, se eu não me engano, em 2029, um 2029 alternativo, com a Sarah já velha, com o John adulto, cuidando da filhinha dele naquele mesmo parque que supostamente pegaria fogo. Esse final é 1 bilhão de vezes melhor do que todos os filmes que fizeram em seguida. Eu realmente queria muito ter visto um filme se passando no futuro, mostrando o John enviando o Kyle pro passado, como aconteceu no começo do Gênesis, mostrando que aquele futuro, no final das contas, nunca existiu. O Exterminador conseguindo salvar o John e lá no futuro eles conseguindo mudar tudo e salvar tudo. Só que como nós não tivemos esse filme, infelizmente, eu considero esse final alternativo do segundo filme, pelo menos pra mim, canônico. Então dá pra esquecer completamente o terceiro filme, que aliás, o terceiro filme, depois desse Destino Sombrio, ele de fato não é mais canônico. Tudo o que aconteceu do terceiro filme até o Gênesis não é canônico de qualquer forma, porque o Destino Sombrio apaga esses filmes da cronologia. Só que eu não aceito o que fizeram em Destino Sombrio. Tipo, a história é horrorosa. Então, pra mim, eu prefiro pensar que esse final do segundo filme é canônico e a gente finalmente então descobriu por que o Exterminador era tão apegado ao John. Foi uma coisa muito legal de se ver. Enfim, pessoal, praticamente o vídeo foi esse, mas agora eu quero saber de vocês. Vocês sabiam dessas duas cenas deletadas que fariam a diferença no filme? Vocês prefeririam que elas tivessem ido para a versão final ou vocês gostaram da versão que vocês viram? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui. Um grande beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.